12. Ele pergunta lá, né? Uma pessoa começa a fazer força no objeto, o objeto começa a se deslocar. Podemos afirmar que a pessoa, realizou um trabalho sobre o objeto? Aí eu criei uma situação na minha mente que contradiria essa afirmação. Imagina que eu estou aqui, aí cansei e dou uma sentadinha na cadeira. Tu concorda que quando eu sentei nesse objeto, eu fiz força nele? Imagina que nessa hora que eu sentei, um colega brincalhão começa a empurrar a mesa. E aí eu, que legal, aí sai empurrando a mesa comigo em cima. Tu concorda que foi uma coincidência, né? Na hora que eu sentei, o outro agente começou a fazer trabalho na mesa. A minha bunda fez força para baixo na mesa, enquanto a mesa foi para frente. Qual é o trabalho da força que eu fiz? Do peso, do meu peso. É zero, né? Porque se deslocou na horizontal, né? Então, olha só. Eu falei para ele, se nós, na resposta, afirmarmos que nenhuma outra entidade age sobre o objeto, não seria um absurdo aquela frase. Aí eu fui ler a frase do cara da apostila. Ele não estava preocupado com esse tipo de pegadinha. A pessoa fez força, mas foi outra que empurrou de verdade. Ele estava preocupado com o seguinte detalhe. Trabalho, quando eu escrevi a palavra trabalho no quadro para vocês, eu escrevi assim, ó, trabalho de uma força. Na física, como é uma ciência, as coisas precisam ser todas organizadinhas. Quem é que pode realizar trabalho nos objetos? As forças. Ou seja, não foi a pessoa que realizou o trabalho, foi a força que a pessoa aplicou que realizou o trabalho. A professora de filosofia poderia retrucar. Não, peraí, Otávio. Mas quem fez a força? A pessoa. Se a força realizou o trabalho e a pessoa causou a força, a pessoa realizou o trabalho. Mas é que na física, objetos não realizam trabalho. Quem realiza o trabalho são as forças. Então eu vou afirmar que é falso, não pela possibilidade de uma outra pessoa estar empurrando no lugar da primeira, mas só porque em física, a entidade que pode realizar trabalho é a força. Então quando um objeto bate em outro e empurra ele para frente, eu não vou dizer que o objeto realizou o trabalho. Eu vou dizer que a força de contato entre os objetos realizou o trabalho. Eu sei que é uma frescurinha, né? Mas a gente tem que se defender disso. Porque o vestibular às vezes faz essas sacanagenzinhas. O vestibular às vezes faz. Eu acho uma questão menos nobre. Eu acho que tem tanta coisa bonita para pedir de física pro cara, né? Pegar ele nessa piadinha de mau gosto, eu acho uma sacanagem. Mas pode acontecer. Então cuidado. Falso. Pois apenas forças realizam trabalho. Outra pessoa poderia questionar, não, professor, tá de sacanagem, tu acha que o meu pai é vadio? Meu pai trabalha, meu pai realiza um trabalho sim na empresa dele. Não, nós estamos falando de trabalhos diferentes. Né? A palavra trabalho que tu estás usando é a palavra trabalho comum do dicionário, né? Exercer alguma função em uma empresa. Essa palavra trabalho que nós estamos usando na física, tu só vai encontrar a definição dela num dicionário de física. Porque existe isso, claro, existe dicionário de biologia, dicionário de química, de bioquímica, dicionário de inglês técnico, certo? Inglês técnico aplicado à física. Então existe dicionário de tudo. Não pensa que num dicionário normal vão ter todas as definições do direito, por exemplo. Né? Então quando a gente fala lá calúnia, difamação, no direito, né, lembra daquela nossa prova? São definições outras. Quando tu vai olhar no Aurélio, vai dar uma definição um pouco diferente. Tá? Então cuidado com a palavra trabalho. Trabalho aqui na física significa energia. A entidade que pode entregar ou retirar energia dos objetos é a força. Por isso então que ficou falso, porque ele falou que a pessoa estava realizando o trabalho. Né? Uma questão sacaninha, né? Sacaninha essa questão. Todo o vestibular eu vejo pelo menos uma ou duas dessas, sabe? Que eu mesmo, depois de anos dando aula, tenho que ficar pensando que eu vejo que tem alguma coisa por trás ali de sacanagem, né? Então tem que ficar ligado mesmo. Questão 5, vamos ver se ela é melhorzinha. Sobre uma mesa horizontal, um corpo preso à extremidade de um fio descreve um movimento uniforme em trajetória circular. Imagina que estás vendo o tampão da mesa por cima. Pegou um barbante, botou um preguinho ali, botou uma bolinha amarrada no barbante e botou esse objeto para girar.
Cuidado, hein? Ele não está girando cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar. Ele está girando na mesma cadência sempre. Beleza? Determine. Isso é possível? Se não tivesse atrito, seria. Mas como vai ter o atrito do objeto com a mesa, logo depois ele começa a desacelerar e tende a parar. Mas tem sistemas que a gente coloca, né? Aqueles brinquedinhos, aqueles enfeitezinhos de mesa lá que ficam balançando. Como o atrito ali é muito pequeno, pode demorar 2, 3 dias para o enfeitezinho parar. Então ele fica ali, né? O atrito é muito baixo, então pode acontecer algo muito aproximado. E no vácuo do espaço, no vácuo entre aspas, né? Na pouca matéria existente no espaço interestelar, isso acontece. Por exemplo, o movimento da Lua em torno da Terra. É um movimento praticamente circular, certo? Que não acrescenta ou retira energia para a Lua. Por isso que ela não está cada vez mais rápida ou cada vez mais devagar. Por isso que ela não vai fugir da Terra e nem vai cair em nossas cabeças. Pelo menos por agora. Porque na verdade a Lua está se afastando um pouquinho da Terra com o passar dos anos, né? Mas por outros motivos, né? Não é pelo motivo de trocas de energias aqui. Ô galerinha, olha só. Isso é um barbante, certo? O barbante está realizando uma força no objeto. Se eu fosse fazer o diagrama de corpo livre nesse objeto, apenas a tração do barbante é importante para o fenômeno. Se eu estivesse olhando o objeto dessa maneira, né, eu poderia dizer que tem o peso, tem a normal e o barbante está puxando então uma tração, né, puxando o objeto que fica orbitando em cima do tampão da mesa. Beleza? Como normal e peso se anulam, a resultante é a tração. A força de tração do barbante é que é a resultante. Mas imagina que esse objeto está girando para lá. Ó. Se eu corto o barbante, para onde é que ele vai mesmo? Ele passa reto, né, galera? Ele passa reto. Isso mostra que o deslocamento, o vetor deslocamento da pedrinha, do objetozinho que tu gira em movimento circular uniforme, ele é sempre perpendicular à tração. E não importa onde tu faz a análise, tá, gente? Em qualquer lugar que tu faz a análise, a tração faz 90 graus com o deslocamento. Se eu fosse calcular o trabalho é força vezes distância, a força é a tração. O deslocamento eu não sei quanto é, mas qual é o ângulo entre a tração e o deslocamento? Vai dar zero. Cosseno de 90 é zero, vai dar zero. O senhor está querendo me dizer que quando a gente balança uma pedra sobre a cabeça amarrada no barbante, praticamente numa circunferência, meu corpo não gasta energia nenhuma? Não. Mesmo que tu estivesse olhando o teu amigo fazer isso, sem fazer nada, respirando um pouquinho, tu está gastando energia. Porque está vivo. Beleza? O que eu quero te dizer é que a pouca energia que tu acrescenta no movimento quando balança teu braço, para manter o movimento, tu sabe, né? Que se tu parar de balançar o teu braço, e cai a pedrinha, né? Aí o cara que já balançou alguma coisa na mão, ele dá uma chicoteadazinha assim, concorda comigo? Para acrescentar o movimento na pedrinha. Por que tu tá tendo que acrescentar esse movimento? Só por causa do atrito. Para equilibrar o atrito e a pedrinha não parar de girar. Se não houvesse atrito, tu só ia ter que fazer força para botar a pedrinha em movimento. Depois disso, poderia manter a tua mão parada, que a pedrinha ficaria circulando para toda a eternidade. Exato, mas aí é que tá, né? Aí é que tá, nós estamos imaginando que estou no espaço sideral com a minha roupinha de astronauta. Peguei o meu sistema cordão pedrinha e botei ele em movimento. Nessa hora eu poderia segurar, né, parado o cordão. Claro que ia dar uma sacudida junto com a pedrinha, né? Certo? Já que não tem atrito envolvido. Mas ela não teria o porquê cessar o seu movimento. O mais importante tu perceber isso é que toda vez que um corpo descrever um movimento circular, uniforme, o deslocamento e a força que faz ele fazer a curva sempre serão e o trabalho sempre será. É por isso que em movimento circular não há acréscimo ou decréscimo de energia. Podemos usar como exemplo o sistema Sol e Terra, que é aproximadamente circular, o movimento da Terra, né? Sistema Sol e Lua, ou até melhor, os teus átomos. Lembram que em cada átomo teu tem elétrons que orbitam em volta do núcleo atômico? Se isso, cara, exatamente, não há gasto de energia para isso ocorrer. Por isso que o átomo é estável. Por isso que o átomo é estável. Então que legal, né? Uma questão tosca de trabalho, tem um monte de aplicação na interpretação do movimento do sistema solar ou até dos átomos, cara. Então muito legal esse outro aspecto. Show de bola. É a última, né?
última, cara, deu uma discussão bem bonita no primeiro B ali. Uma colega deu uma cutucada na questão que eu tive que explicar para ela de um jeito diferenciado, cara. Espero que vocês me questionem igual. Tenta achar alguma coisa errada no que eu vou fazer aqui, tá, meu amigo? Olha só que legal essa questão. Um operário ergue uma carga de 50 kg de massa, trazendo-a do chão até uma altura de 6 metros, onde ele se encontra. Para esta tarefa, o operário utiliza um moitão simples, de uma roldana fixa e outra móvel. Logo, moitão é essa estrutura de roldanas que a gente usa para erguer cargas. Qualquer obra tem que ter isso, porque não vai pagar um sujeito para ficar subindo escada com balde, né? Certo? Então tu bota o operário embaixo, outro em cima, e com muito menos tempo de serviço, tu ergue muito mais material para a parte superior da construção. Desprezando a inércia das roldanas e do cabo, e considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo quadrado, pode-se afirmar que o trabalho realizado, ele não, tu vê, no começo ele não me diz realizado por quem, ele só fala realizado, e nas alternativas é que está, pelo operário, pelo peso. Amigo, o operário vai erguer a caixa, vai ter que fazer uma força para cima, né? Para que a caixa suba, ele pelo menos vai ter que fazer uma força igual ao... Claro. Como é que se calcula peso? mg. Qual é a massa da caixa? 50. Logo, a força que o operário teria que fazer diretamente na caixa seria... Quanto que a caixa sobe, meus amigos? 6 metros. Pela fórmula do trabalho, força, distância, cosseno do ângulo. Qual é a força? 500. Qual é a distância? 6. Já que a caixa foi empurrada para cima e o deslocamento foi para cima, cosseno de 0 é 1. Dá 3.000 joules. Concordam comigo? Tá, menos 3.000 joules, ele tá erguendo. E a gravidade, ele tá fazendo um movimento contra a gravidade? Tá, mas Mas ele não tá retirando energia. olha que bonito. Aconteceu algo parecido, é isso que eu queria. Um dá uma opinião, o outro, peraí, mas isso aqui e aquilo lá, porra, a galera tá querendo aprender física. Parabéns, gente. Galera, eu calculei a força de quem? Que o operário faz ou que a terra faz sobre a caixa? E o operário empurra a caixa para cima, né? Ele usa um sistema, mas ele empurra a caixa para cima, né? E a caixa vai para cima. Ele acrescenta energia na caixa à medida que ele bota a caixa numa altura maior. Concorda comigo? O que vai de negativo? É o trabalho que a terra empurra para baixo à medida que a terra está contra o operário. O operário quer acrescentar energia na caixa, a terra não. A terra quer retirar energia. Se eu fosse fazer o trabalho da força peso, aqui o ângulo seria Não, 180. E aí daria os menos 3.000. Eu concordo contigo. Então, ó, trabalho da força que o operário fez. Trabalho da força do operário. Força do operário, porque o operário não faz trabalho, é a força que ele produz, né? A questão filosófica 4. O trabalho da força peso seria quanto, meus amigos? Menos 3.000 joules, menos 3.000 joules. Tem alguma coisa parecida na alternativa? O trabalho realizado pelo peso da carga é 3.000. Não, o peso é para baixo, enquanto ela vai para cima, menos. Pelo peso da carga é menos 3.000. Aí assim, eu estava feliz, eu já queria encerrar para ir para a próxima, né? A colega, não, professor, peraí. Olha lá o sistema que o operário estava usando. O sistema que o operário estava usando tinha uma roldana fixa e uma móvel, presa diretamente na caixa. Aí, um colega argumentou, professor, o operário faz força na corda. E não é metade também. E é a metade, argumentaram. Então, peraí, vamos calcular o trabalho que o operário fez, porque nas outras alternativas tinha lá, né? A força exercida pelo operário é 1.500 joules. Primeiro não é força. Mas se tivesse lá o trabalho exercido pelo operário é 1.500 joules, dá vontade, né, de dizer que é verdade, né? Vamos ver se é verdade? Já que ele usa uma roldana móvel, em vez de fazer 500 newtons, ele faz 250. Porém, cada roldana móvel exige que tu puxe o dobro de corda. Em vez de puxar só 6 metros, 12 metros. A colega também estava acunhada com o ângulo. O professor, pela corda, ele pode puxar na diagonal, ele pode puxar para cima, vai mudar o ângulo. Não me enrola. A força e o deslocamento da ponta da corda tem o mesmo sentido. Se eu puxo a corda assim, o deslocamento dela é assim.
Se eu puxo a corda assim, o deslocamento dela é assim. Logo o ângulo é sempre 0. E se eu faço a multiplicação, continua dando. Logo, roldana não economiza energia, meu querido. Economiza força. Senão não haveriam usinas hidrelétricas, haveriam usinas de roldanas. Beleza? Isso, faz metade da força, mas faz metade da distância e compensa. Tarefa, meu Deus, a tarefa! É ler a página... Resolver a 13 e ler a 14. Beleza? 2 paginazinhas. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Não usem drogas, usem preservativos. Eu não trabalho com vocês na sexta-feira. Ô, Monique, não trabalhei nem isso.